Sejam bem-vindos, queridos e amados alunos e alunas do curso Mater Dei. Hoje, dando continuidade ao nosso primeiro módulo, nós estamos na 7ª aula, esse já é o 7º vídeo. Na última aula, nós vimos os 3 últimos artigos, o quarto, o quinto e o 6º artigos do Credo, do símbolo dos apóstolos. Agora nós vamos, hoje, nesse 7º vídeo, nessa 7ª aula do primeiro módulo, veremos os artigos 7º, 8º e 9º do Credo, do símbolo dos apóstolos. Hoje vai ser um pouco acelerado, porque o assunto é muito comprido e o tempo é escasso. Então nós vamos dar início à nossa aula, sempre com a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, fazei que nós, vossos filhos, que buscamos conhecer mais os vossos ensinamentos, crescemos na nossa fé e no vosso conhecimento, para que possamos adorar-vos e amar-vos como vós mereceis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, retomando nosso credo, já estamos na penúltima aula, no penúltimo vídeo deste primeiro módulo. O enunciado do 7º artigo do credo é: donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Nós vimos que no último vídeo, nós estudamos os 3 artigos, 4, 5 e 6, em que Jesus é sepultado, morto perante Pôncio Pilatos, crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus. Aí vem esse 7º artigo, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Esse 7º artigo do credo nos ensina que no fim dos tempos, Jesus Cristo, cheio de glória e majestade, porque ele já venceu o mal, já passou pela sua paixão, já pagou o preço do nosso resgate, um preço altíssimo, com o seu sangue, com a sua vida, virá do céu para julgar todos os homens, todos, desde o início do mundo até aquela data final, bons e maus, e para dar a cada um o prêmio ou o castigo merecido. Vai ser um momento crucial, um momento final, o famoso juízo final, o fim dos tempos, ou também chamado fim do mundo. Na verdade, é o final dos tempos. Essa expressão fim do mundo dá a impressão de que vai acabar, a criação vai desaparecer. Não, não é nada disso. A criação vai continuar. E muito melhor ainda, restaurada, renovada, novos céus e novas terras. O homem também, na sua graça completa da participação da vida divina. Então não vai ser o fim do mundo, vai ser a renovação do mundo, mas é o final dos tempos. Ali vai ser, o tempo acaba ali. Então é certo que cada um de nós, depois da morte, isso aí não há dúvida, será julgado por Jesus Cristo no juízo particular. Todo mundo que morre, todos nós, desde o primeiro homem até a vinda do Cristo, na parousia, no final dos tempos, todos os que morrem, logo de imediato nós vamos para o nosso juízo particular. Não tem esse negócio de a alma ficar em estado adormecido lá no cemitério e tal, em estado de torpor, então num limbo, não sei do que. Não, isso é doutrina protestante, isso não é verdade. Ele se baseia em alguns salmos, mas salmos da época ainda de Davi e Salomão, que ainda não tinham a noção, o autor sagrado ainda não tinha, Deus não tinha incumbido a ele de revelar a realidade da situação da alma após a morte. Então eles tinham aquela noção ainda de torpor, de obscurecimento, que vai ao túmulo e fica ali. Essa visão é superada, essa visão semítica antiga, mesmo no Antigo Testamento. E o próprio São Paulo fala: é necessário que o homem morra uma vez só. Então, logo após a morte, nós temos um juízo particular.
Do jeito que nós nos encontrarmos no momento da morte, é como se fosse uma foto, vai ser congelado aquele momento. Se você estiver em estado de graça, em amizade com Deus, o que vai valer é aquele momento. Se você estiver em estado de pecado mortal, né, nós vamos ver lá na frente o que é o pecado mortal, a situação aí é irreversível. Depois que a gente morre, aí não tem como. Se não dá mais aí dá um dia ou dois para eu poder me arrepender, refazer as coisas do mal que eu... Acabou, meu filho. Aquele momento ali não tem como. É inexorável. Acabou. Então, por isso que Deus é longânime. Deus é paciente. Ele vai, né, nos dando todos os dias mais uma oportunidade de conversão. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que pensar nisso, né? Em se converter, não esperar na última hora, que aí já não vai dar mais. É certo que cada um de nós, depois da morte, será julgado por Jesus Cristo no juízo particular. É nesse juízo particular, onde, quando eu me encontro com Jesus pessoalmente, é que eu vou merecer ali a sentença daquilo que eu mereço ou não. Ou a minha participação da vida com Deus no céu, a felicidade eterna, a minha salvação, ou a minha danação eterna. Ali vai ficar definida já o meu destino. Não vai ser lá no juízo final, não. Né? Não é como se fosse um tribunal de segunda instância, né? Que você recorre, recua, não. Né? O juízo é aqui. É irrecorrível aquela sentença. Né? Se você estiver pendente de alguma coisa na amizade com Deus, né, você não será condenado, mas irá para o purgatório. Mas aí nós vamos estudar também isso. Isso é um outro assunto lá na frente. O que nos importa aqui é frisar isso, que no juízo particular após a morte vai ser definitivo. Né? O que Deus decidir ali, dependendo da vida que você levou. Né? Toda a nossa vida é que vai convergir para esse momento. Mas deveremos ser também julgados no juízo universal por várias razões. Né? Aquele outro será um julgamento diferente desse juízo particular. Por quê? Primeiro, aquele juízo será universal, ou seja, para todos. Vai ser a palavra final. Acabou-se o tempo, acabou-se, aqui não vai mais ter geração de gerações de pessoas, não. É o final mesmo, né, de toda a obra divina, da criação, né, o ponto final. Primeiro, para a glória de Deus. Ali Deus será definitivamente glorificado para todos os fins. Para a glória de Jesus Cristo. Né? Ele virá, né, como o Senhor, o Kyrios, o Dominus. Ele virá para julgar os vivos e os mortos, né? Como diz aqui esse enunciado do 7º artigo. Para a glória dos santos. Quem são os santos? Os santos são aquelas pessoas que viveram a justiça de Deus. Quando se fala em justiça, né, de Deus, há de esclarecer o seguinte, né? Nós sempre vemos na Bíblia, José era justo, né? O justo viverá. O que significa esse justo? O que significa essa justiça no sentido bíblico? Nós não podemos confundir a justiça no sentido teológico e bíblico, a justiça, digamos, a justiça conforme ela foi revelada, com essa justiça que nós temos aí, a justiça humana, os fóruns, os tribunais, Supremo Tribunal Federal, primeira instância, Tribunal de Pequenas Causas, nesse tipo de justiça, não é como esses juízes julgam, não. Né? Não é nada disso. Essa justiça é humana, é falha, ela às vezes até injusta, né? Muitas vezes é injusta. A justiça de Deus, quando se fala que São José era um homem justo, é que ele estava conforme a vontade de Deus, ele vivia conforme a vontade de Deus, ele correspondia, aspirava aos desígnios de Deus. Então, quando a pessoa acopla toda a sua vida e se encaixa na vontade de Deus, se torna uma pessoa justa. Então, a justiça de Deus é fazer com que todas as coisas estejam de acordo com a sua vontade. Tudo esteja submisso a Deus. Tudo esteja conforme a Deus. Então, viver na justiça divina é você viver uma vida santa. É viver uma vida totalmente ajustada, totalmente assimilada, totalmente mergulhada na vontade de Deus, sintonizado com Deus. Né? São José era um homem justo porque ele vivia conforme a vontade de Deus, de acordo com os preceitos de Deus, de acordo com os mandamentos de Deus.
Então toda pessoa que vive, né, mesmo pessoas comuns, né, no nosso convívio, né, na igreja, qualquer pessoa que viva de acordo com a vontade de Deus, em comunhão com Deus, é uma pessoa justa. Né? O desafio é se manter nessa justiça. Porque o demônio vai sempre querer puxar o tapete, colocar lá na frente uma casca de banana para você escorregar. Né? Ou através da tentação, ou através mesmo de um momento, né, inesperado da nossa vida, as provações da vida. Nós temos que nos manter na justiça de Deus. E essa justiça de Deus a gente consegue se alimentar dela para se manter unido a Deus na justiça de Deus, na amizade com Deus, de acordo com seus preceitos, seus mandamentos, seus ensinamentos, através de uma vida sacramental, de uma vida santa, de oração. Né? Isso aí depois nós vamos também desenvolver isso mais lá na frente. Então, quando Jesus Cristo vier no juízo final, nos últimos tempos, no final dos tempos, ele vem não só para a glória de Deus, para a glória do próprio Jesus Cristo, mas também para a glória dos santos. Está aí envolvida também Nossa Senhora, todos os santos canonizados e todos aqueles santos que não são canonizados. Quais são os santos que não são canonizados? Todos os cristãos que vão ressuscitar com Cristo. Eu mesmo conheci várias pessoas santas que não estão em processo de canonização. Algumas eu conheço, foram professores meus que estão em processo de canonização. Eu tive o prazer e o privilégio de conviver com eles. Mas também conheci pessoas, senhoras velhinhas, senhores, homens de igreja, jovens, sacerdotes, religiosas, freiras, pessoas santas, eu convivi com elas. E muitas ainda que eu conheço são pessoas que dão testemunho de Cristo e vivem uma vida totalmente mergulhada em Deus. Isso é santidade. Né? Talvez nunca essas pessoas enfrentarão um processo de canonização para estarem no altar. Né? Terão uma imagem no altar. Mas o que importa não é isso, o que importa é estar no céu com Jesus. E quem está no céu é santo. Sanctus é uma palavra que significa, né, especial, separado. Deus é 3 vezes santo, 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 santo. A santidade de Deus é grande. Mas nós participamos da santidade de Deus, nós somos convidados a participar. Então, essa glória final, no último dia, na parousia do Senhor, na escatologia, será a glória dos santos também. Para quê? Para a confusão dos maus. Em que sentido confusão? Eles ficaram confundidos. Aí eles vão cair em si. Poxa, vocês estavam certos. Vocês estavam errados e nós estávamos errados. Nós matamos vocês, fizemos vocês sofrer, trabalhamos contra o reino de Deus e nós estávamos errados. Né? Eles vão ficar confundidos. Né? Eles vão ver a bobagem, o grande erro, a burrice, digamos assim, que eles cometeram. Né? Finalmente, para que o corpo tenha, juntamente com a alma, a sua sentença de prêmio ou castigo. Quando Jesus Cristo vier na sua glória, na parousia, no final dos tempos, na escatologia dos tempos, todos irão ressuscitar, todos os que morreram, sejam bons, sejam maus. A ressurreição não vai ser só para os cristãos ou para as pessoas santas e boas, não. A ressurreição será também para aqueles maus, as pessoas perversas, as pessoas que odiaram a Deus. Só que essa ressurreição de todos terá ali a sua divisão das ovelhas dos cabritos, né? Do joio e do trigo. Os que foram fiéis a Deus, aqueles que na visão, né, do Apocalipse que estavam com a veste branca, aquela multidão, né, que estavam, glória a Deus, diante do trono e do Cordeiro, aqueles viverão, ressuscitarão para a vida eterna com Deus. E aqueles que não quiseram saber de Deus, que odiaram a Deus, que trabalharam contra o reino de Deus, que renunciaram as graças do batismo, ao convite de Deus, essas pessoas ressuscitarão sim, mas para a danação eterna, para o inferno, para a separação longe de Deus. Numa oportunidade, quando nós tivermos, se alguns dos alunos quiserem, nós podemos desenvolver um estudo sobre essa questão para a vida após a morte. Eu tenho um livro muito bom, A Vida que Começa com a Morte, de Dom Estevão Bittencourt. Ele explica, né? Muito bom livro, né? Como é tudo isso. Há toda uma teologia, a escatologia cristã, né?
Então é muito profundo isso daqui. E no juízo final, no juízo universal, digamos assim, para todos, manifestar-se-á a glória de Deus, porque todos conhecerão, todos, sem exceção de ninguém, conhecerão com quanta justiça Deus governou o mundo, com quanta paciência, com quanta bondade, magnanimidade, longanimidade Deus governou o mundo. Embora agora se vejam às vezes os bons em aflição e os maus em prosperidade. Mesmo que nós vejamos agora, nesse momento, só os maus se prosperando, se dando bem, numa boa, e nós, os bons, aqueles que procuram servir a Deus, as pessoas boas, só se dando mal. As pessoas só na aflição, no sofrimento, no desprezo, na humilhação, na morte, na violência. Apesar dessa situação, nós veremos o quanto Deus foi bom na história, mesmo nessa situação, porque isso são os mistérios, são os desígnios de Deus. No juízo universal, manifestar-se-á a glória de Jesus Cristo. Por quê? Porque tendo sido ele injustamente condenado pelos homens, nós vimos o julgamento de Jesus foi injusto, ele era inocente, nós vimos que Pilatos tentou libertá-lo, mas lavou as mãos. Comparecerá então face a todo o mundo como o supremo juiz de todos. Então Jesus, ele, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se fez homem, verdadeiro homem, ele virá para julgar. Quem vai julgar o mundo, a atribuição do julgamento não é ao Pai, é ao Filho. Ele vai julgar todos, e ali vai ficar patente, evidente para todos, a supremacia, ele como juiz de todos. Não são aquelas pessoas que não odiaram Jesus, esbofetearam Jesus, rejeitaram Jesus, trabalharam contra Jesus, blasfemaram contra Jesus, que não quiseram saber de Jesus. Todas as pessoas verão a sua glória, ele ali agindo como juiz de todos. No juízo universal se manifestará a glória dos santos, porque muitos deles que morreram desprezados pelos maus, não só aqueles primeiros mártires, até antes do Novo Testamento, no Antigo Testamento, aqueles homens santos, aqueles profetas, Jeremias, Ezequiel, Isaías, Moisés, todos aqueles que foram desprezados, os juízes, os judeus santos, aqueles homens. Mesmo no Novo Testamento, os apóstolos, os mártires, os primeiros mártires, os confessores, toda a história, aqueles foram mortos pelo comunismo, na Guerra Civil Espanhola, não só em tudo aquilo que é contra a igreja, todos aqueles que morreram desprezados pelos maus, serão glorificados na presença de todo mundo. Eles foram humilhados, trucidados, esquartejados, mortos, decapitados, na prisão anos. Quantas histórias nós vimos da Segunda Guerra Mundial, da época do comunismo, da Segunda Guerra, que pessoas foram para a Sibéria, ficaram anos e morreram lá. Essas pessoas serão glorificadas na presença dos seus algozes no mundo todo. No juízo universal, a confusão dos maus será grandíssima. Essa confusão identifica-se como frustração, eles ficarão remorso. Sobretudo daqueles que oprimiram os justos, que eles vão estar vendo glorificados lá ao lado de Jesus. E é dos que procurarem vida ser estimados como se fossem homens de virtude e bondade, vendo então manifestar-se a todo o mundo os pecados por eles cometidos, mesmo os mais secretos. Até os pecados mais recônditos, mais secretos, sigilosos, eles virão a lume, à frente de todos. Então, nós sempre temos que ter isso em mente nessa situação da glória de Deus, do julgamento de Deus. Isso daí é uma coisa terrível, Cristo Senhor já reina na igreja. Cristo Senhor, ele já reina na igreja. Mas ainda não lhe são
não lhe estão submetidas a todas as coisas deste mundo. A igreja, quando Jesus Cristo funda a igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, não foi fundada por Constantino, porque anda uma conversa por aí, né? Um argumento protestante de que não foi Jesus que fundou, foi por Constantino, tal. Nada disso, isso aí é balela, é ignorância histórica, é má fé. Né? Quem fundou a igreja foi Jesus Cristo. Mateus 16, 18, tu és Pedro, e sobre esta pedra, Kéfas, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Né? Então, quando Jesus inaugura a igreja, e ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo místico, né? Jesus já começa a reinar. Ele é o rei. E quando ele ascende aos céus, e ele, né, eleva a humanidade, a sua humanidade, assenta todo o gênero humano para o céu de forma definitiva, o reino se concretiza. O reino se torna definitivamente presente. Seu reino já começou. E começa onde? Na igreja. Na igreja que ele fundou. Não em outras igrejas, mas na igreja dele. Mas ainda não lhe estão submetidas a todas as coisas deste mundo. Né? Essa progressiva submissão das coisas do mundo a Cristo só vai acontecer lá na sua segunda vinda gloriosa, na parousia, no final dos tempos. Né? O triunfo do reino de Cristo não se dará sem uma última investida das potências do mal. O demônio, com sua legião, as potências do mal vão investir o máximo para fazer o maior estrago. Eles sabem que já perderam. Eles sabem que já perderam a parada com Jesus, com Deus. Já perderam a guerra, a batalha. Mas enquanto ainda ele não vem, eles vão jogar o máximo, fazer o maior estrago possível. Né? Vai ser a última investida deles. No dia do juízo, por ocasião do fim do mundo, no final dos tempos, Cristo virá na glória para realizar o triunfo definitivo do bem sobre o mal, os quais, como o trigo e o joio, terão crescido junto ao longo da história. A gente às vezes tem aquela ilusão de que nós vamos vencer o mal enquanto nós estivermos. Não. Né? Enquanto Cristo não vem, o mal floresce e cresce junto com o bem. E às vezes dá até a aparência de que está vencendo. Não vamos nos iludir com isso. A nossa vitória definitiva será no final dos tempos com a vida de Jesus. Quando o bem suplantará o mal definitivamente. Né? Ao vir no final dos tempos, julgar os vivos e os mortos, Cristo glorioso revelará a disposição secreta dos corações. Ele vai dizer o que cada um sentia. Né? E retribuirá a cada um segundo as suas obras. E segundo tiver acolhido ou rejeitado a sua graça. Por isso, amados irmãos, alunos e alunas, nós devemos procurar agir bem, fazer caridade, amar ao próximo, até os inimigos. Né? Agora vejam, aqui no Catecismo da Igreja, o Catecismo da Igreja Católica, no número 675, diz o seguinte, uma coisa interessante, a aprovação derradeira da Igreja. A Igreja vai sofrer, no final dos tempos, uma derradeira provação. E essa provação vai ser definitiva. O que diz o Catecismo? Antes do advento de Cristo, antes da sua chegada definitiva, no final dos tempos, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. Nós vamos passar por uma provação que vai abalar a fé de muitos dos que creem em Deus. Nós temos que estar preparados para isso. Né? Que provação é essa que vai abalar a fé de muitos crentes? Muitas pessoas deixarão de crer ou duvidarão. A perseguição que acompanha a peregrinação na terra, enquanto nós estamos peregrinando, porque não somos cidadãos desse mundo, nós somos peregrinos, nós somos cidadãos do reino. Nós somos peregrinos em direção a esse reino de Cristo, que já começou aqui. Mas nessa
peregrinação, nessa vida em que nós estamos, a perseguição que os cristãos sentirão e serão vítimas, que a igreja é perseguida. Estava um dia desse lendo um artigo de um bispo espanhol, ele diz que o estado normal da igreja é perseguição. Quando a igreja não é perseguida, isso aí não é o estado normal da igreja. A igreja só é igreja, o seu estado normal é quando ela é perseguida. Né? Então, a perseguição que acompanha a peregrinação dela, da igreja, na terra, desvelará, revelará o mistério da iniquidade. Por que o mal age? Quem está por detrás do mal? Sob a forma de quê? De uma impostura religiosa. O que é impostura religiosa? É de uma atitude religiosa, mas que não é de acordo com a vontade de Deus. Ela se confronta com a verdade, ela desafia a vontade de Deus. Vai ser uma postura religiosa, que é de trazer aos homens uma solução aparente aos seus problemas. Porque nós não nos iludamos, até mesmo aqueles que se dizem ateus ou outros tipos de religiosos que não têm confissão cristã, eles procuram solução para os seus problemas religiosos. Só que muitos cristãos que deveriam canalizar toda a sua atenção, o foco da sua vida, da sua afetividade, das suas ações, do seu querer, da sua vontade em Cristo e na igreja, essas pessoas vão acabar sendo enganadas, muitas, por uma impostura religiosa que aparentemente vai oferecer a ela uma solução para os seus problemas. Só que é uma solução falsa. Que tipo de solução é essa? É às custas da apostasia da verdade. Vai ser às custas, essa falsa solução religiosa, por uma impostura religiosa, vai ser às custas da apostasia da verdade. O que significa isso, apostasia da verdade? Vai ser a renúncia e o contrário da verdade cristã revelada por Deus. Vai ser alguma coisa que irá contra os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. E uma coisa muito grave, uma coisa que possa atingir todo o gênero humano. Essa impostura religiosa, né, essa atitude, né, de religião, de caráter religioso, que vai contra os ensinamentos genuínos da fé de Jesus e dos apóstolos, da sua igreja, essa impostura suprema, quem vai fazê-la é o anticristo. Anticristo, quer dizer, é contra o Cristo. É uma pessoa que assume uma posição contra Jesus. Isto é, de um pseudo-messianismo. O que é pseudo-messianismo? É uma falsa pessoa que se vai dizer que é o Messias. Ela vai usurpar indevidamente. A usurpação já é indevida, né? Já supõe-se uma coisa indevida. Ela vai usurpar o título de Messias, o papel do Messias. É o anticristo. Em que consiste isso? Consiste em que o homem se glorifica a si mesmo, em vez de glorificar a Deus. Ele se coloca no lugar de Deus e do seu Messias, que veio na carne, que assumiu a natureza humana. Então esse anticristo, né, essa é a grande apostasia, ele vai se arrogar, vai usurpar a missão, o papel de Cristo, de Deus. Ele vai querer glorificar-se a si mesmo, em vez de glorificar a Deus. Ao Deus Messias, que assumiu a nossa condição humana, ou seja, o lugar de Cristo. Por isso que é anticristo. Né? Essa postura anticrística e do anticristo já se esboça no mundo, já está presente no mundo. Toda vez que se pretende realizar na história, ou seja, no tempo, a esperança messiânica que só pode realizar-se para além dela através do juízo escatológico.
essa pessoa que vai querer assumir a posição de Messias, de Salvador da humanidade, ela vai querer resolver o problema aqui, na história. E se finir, acabou. Não. Por quê? Porque a solução dos problemas, a solução final, digamos assim, essa expressão, né? Lembrando, solução final do tempo dos nazistas, não tem nada a ver. A solução final vai se dar através do juízo escatológico, é quando Cristo vier. Ou seja, ele quer nos enganar, esse anticristo. Ele vai dizer o seguinte: não, Jesus não vem nada não, esse anticristo vir segunda vez, quem vai resolver sou eu sou o Messias. Isso é uma embromação, isso é uma mentira, isso é uma apostasia. É Cristo, no juízo final, na sua escatologia, é que ele vai resolver os problemas. Não vai ser um anticristo. Né? Mesmo na sua forma mais mitigada, mais, digamos, facilitada, a igreja rejeitou essa falsificação do reino vindouro, sob a forma de milenarismo, sobretudo a forma política de um messianismo secularizado, como o comunismo, socialismo, marxismo, e que eles querem, né, realizar, né, o paraíso terrestre. Né? Eles vão realizar a solução dos problemas econômicos, né, do homem, né, o bem-estar, todos somos iguais. Isso é mentira. Né? Esse canto da sereia já vem há mais de 100 anos, né? E segundo alguns estudiosos, muito mais do que 100 anos. O messianismo vem lá de trás, vem de séculos atrás, mas se concretizou na ideologia marxista que hoje, né, contaminou todos os segmentos da sociedade, todos os ambientes da sociedade. Né? A igreja só entrará na glória do reino. A igreja só entrará na glória do reino através desta derradeira Páscoa, dessa derradeira passagem, em que seguirá seu Senhor na sua morte e ressurreição. Então, nós, a igreja, só entraremos na glória através da nova Páscoa de Jesus. Essa derradeira Páscoa. O que é a Páscoa? É o advento do Cristo e a sua manifestação final. Portanto, o reino não se realizará por um triunfo histórico da igreja. É ilusão. Não haverá nenhum triunfo histórico da igreja nesse mundo antes da vinda de Cristo. Não haverá. Segundo um processo ascendente, né, não vai progredir, não. Mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal. O mal vai fazer um último desencadeamento, uma última ação, uma última investida contra a igreja. E só através, né, da vitória de Deus sobre essa última investida é que fará a sua esposa descer do céu. Aquela visão apocalíptica, veja, né, a noiva na igreja descendo do céu. Né? O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma de juízo final, depois do derradeiro abalo cósmico deste mundo que passa. Haverá um abalo cósmico como o derradeiro sinal da vinda dos últimos tempos. Né? Isso aqui é a escatologia, né? Escatologia cristã. Né? É bom a gente ter sempre isso aqui em mente. Né? Então, dessa maneira, eu concluo o artigo 7º. Agora eu vou passar para o artigo 8º. Né? Vou passar para o artigo 8º. E qual é o 8º artigo? O 8º artigo fala: creio no Espírito Santo. Então nós falamos, creio em Deus Pai, né? Primeira pessoa da Santíssima Trindade, Todo-Poderoso, Criador. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho nosso, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Agora no 8º artigo do Credo, símbolo dos apóstolos, creio no Espírito Santo. Né? Nesse 8º artigo do Credo, nos ensina, o que ensina esse 8º artigo? Nos ensina que existe o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Isso nós já vimos desde lá o primeiro vídeo, quando nós começamos a estudar a Trindade. Né? Mas aqui, especificamente, nesse 8º artigo do Credo, né, nos ensina a existência do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade.
Deus é Pai, Filho e Espírito, um único Deus em três pessoas, né? Sempre lembrando isso. E é uma dessas três pessoas, é a Santíssima Trindade, a que procede do Pai e do Filho na eternidade, né? E que essa terceira pessoa, o Espírito Santo, ele é Deus eterno. Ele é Deus eterno, infinito, onipotente, Criador e Senhor de todas as coisas, como o Pai e o Filho, porque é Deus, Deus é um só. O Espírito Santo, portanto, procede do Pai e do Filho, como de um só princípio, de uma só natureza, de uma só substância, de uma só essência, por via de vontade e de amor. Ou seja, na eternidade, né, vamos rever aquela aula rapidamente, em que na eternidade, abstrai-se do tempo, na eternidade, Deus, né, ele gera o Filho na eternidade. O Filho procede do Pai, né, se projeta no Filho, e o amor que é gerado na eternidade entre os dois é o Espírito Santo. Por vontade e amor. É a vontade de Deus, né, de amar, né, o Filho que ele gera. Né? Então, por princípio, da mesma natureza, da mesma substância de Deus, por via e vontade do amor do próprio Deus. Se diz que são eternas todas as três pessoas divinas, porque elas são eternas, são da eternidade, elas não são do tempo, não são criaturas. Né? Porque o Pai gerou o Filho, como nós vimos, desde toda a eternidade. E do Pai e do Filho procede o Espírito Santo também, desde toda a eternidade. É uma única substância, é uma única só natureza, é uma única só essência, um só princípio. Por que se designa a terceira pessoa da Santíssima Trindade? Se designa particularmente com o nome de Espírito Santo, porque procede do Pai e do Filho por meio de inspiração e de amor. Né? É como se fosse né? É difícil, é aquele negócio. Né? Qualquer palavra que eu tente aqui explicar a Santíssima Trindade vai ser muito falha, vai ser limitada, porque não tem como explicar a Santíssima Trindade. Né? Então a gente se satisfaz com essas informações. Né? E o Pentecostes, né? Como se deu, como aconteceu a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos de Nossa Senhora lá no cenáculo. Né? Depois de 50 dias, o Espírito Santo, da ressurreição do Senhor, Jesus ficou 40 dias, subiu 10 dias depois, veio o Espírito Santo. Em Pentecostes, na festa de Pentecostes, correspondendo à festa dos judeus. O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos no dia de Pentecostes, isso é, 50 dias após a ressurreição e 10 dias após a ascensão de Jesus. Os apóstolos ficaram reunidos no cenáculo, naquele lugar onde eles tinham feito a última ceia com Jesus. Eles ficaram lá em companhia da Virgem Maria e de outros discípulos e perseveraram ali na oração, esperando o Espírito Santo que Jesus havia prometido. Né? Jesus subiu aos céus, mas prometeu o Paráclito, né? O advogado intercessor. Né? O Espírito Santo confirmou, sacramentou, digamos assim, né? Chancelou a fé dos apóstolos, completou a obra da fé dos apóstolos, cumulou-os de luzes, de forças, de caridade e da abundância de todos os seus dons. Eles se tornaram plenos do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Nós vamos estudar lá no Sacramento da Crisma, né, no segundo módulo, sobre os dons do Espírito Santo. Essa aqui é apenas sobre a questão do Espírito. Ele foi também enviado, o Espírito Santo, a toda a igreja e a todas as almas dos fiéis. Nós vamos ver que no batismo nós recebemos o Espírito Santo e na crisma nós recebemos a efusão do Espírito. Mas vamos com calma. Né? O Espírito Santo vivifica, dá vida à igreja com a sua graça, a sua vida e os seus dons. Como a alma ao corpo. Assim como o corpo, né, tem a vida pela alma, que é o princípio vital, a igreja ela é vivificada pelo Espírito Santo, que é Deus. Né? Estabelece nela, na igreja, o reino da verdade e do amor.
e assiste-lhe a fim de que oriente os seus filhos com firmeza no caminho do céu. A igreja ela é assistida pelo Espírito Santo. O Papa, os bispos, os pastores, os sacerdotes, os fiéis, mas principalmente a hierarquia da igreja, que tem a missão de orientar, de governar o povo, são orientados pelo Espírito Santo. Né? Então, parece que é pouco ter falado sobre o Espírito Santo nesse 8º artigo, mas quando a gente fala do Espírito Santo, a gente já vem falando lá de trás dele, né? Tem muita coisa já está aqui, inclusive, estava vendo para vocês aqui, né, as denominações do Espírito Santo, né? Como a gente denomina o Espírito Santo? Ao anunciar e prometer a vinda do Espírito Santo, Jesus o denomina Paráclito, Paracletos, né? Literalmente, o que significa a palavra Paráclito? Uma palavra de origem grega, significa aquele que é chamado para perto de advocatus, em latim. Paráclito em grego é advocatus, em latim dá advogado. Advogado é aquele que é chamado para perto, é que está ao lado, né? Aquele que está ali para orientar, interceder, né? Esse é o papel do advogado, né? É aquele que é chamado para perto para responder pela pessoa, a defesa da pessoa. Paráclito, né? O advogado, como diz aqui em João, capítulo 14, versículo 16 e versículo 26. João capítulo 15, versículo 26 e capítulo 16, versículo 7. Paráclito é habitualmente traduzido por consolador, aquele que está perto, nos consolando, nos ajudando. Sendo Jesus o primeiro consolador. Né? Primeiro João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. O próprio Senhor chama o Espírito Santo de Espírito de verdade, Espírito de verdade. É Ele que revela e mantém e sustenta a verdade de Deus. Né? João capítulo 16, versículo 13. E quais são os símbolos do Espírito Santo? Nós temos a água, né? A simbologia litúrgica, né, que nós temos, né? A água, né? A unção, né? O óleo, né? O fogo, são simbologias, a nuvem e a luz, o selo, que é um símbolo próximo à unção. Nós temos a mão, né? São a simbologia como o Espírito Santo, quando a gente abençoa, né? O dedo, né? É pelo dedo de Deus que Jesus expulsa os demônios, a ação do Espírito Santo como Jesus, né? A pomba, né? Que foi vista no batismo de Jesus, né? Então, essas são as simbologias do Espírito Santo. Nós poderemos aprofundar mais lá na parte do sacramento da Crisma. Né? Agora nós vamos para o artigo 9, cujo enunciado é o seguinte: creio na Santa Igreja Católica. Na Santa Igreja Católica. Nós sabemos que a palavra igreja, ela vem de eclésia. Eclésia quer dizer assembleia dos convocados. A palavra de origem grega, eclesia, assembleia dos convocados. Daí, no latim, né, eclésia, veio do português igreja. Né? Então, a igreja em geral. O 9º artigo do credo nos ensina que Jesus Cristo fundou sobre a terra uma sociedade visível que se chama Igreja Católica. Jesus fundou a Igreja Católica, porque as outras igrejas cristãs vieram depois. Né? A Igreja Ortodoxa se separou da Igreja Católica em 1054, ou seja, no ano 1054 anos depois de fundada. Os protestantes, o Martim Lutero e outros reformadores, eles fundaram no século XVI, 1517 anos depois que a igreja existia. Né? Que a verdadeira igreja é a Igreja Católica. Ela foi fundada por Jesus. Né? Então, essa igreja, que é a sociedade visível, se chama Igreja Católica. E que todas as pessoas que fazem parte dessa igreja estão em comunhão entre si. Né? Isso é importante. Depois do artigo que trata do Espírito Santo, que nós acabamos de ver, trata-se em seguida
da igreja. Alguém pode falar assim, poxa, mas o artigo do Espírito Santo foi tão pequenininho. Não, não é que foi pequenininho. Nós começamos lá atrás, no primeiro artigo, nós já estamos falando da Santíssima Trindade. Não estou trazendo nenhuma novidade para cá, estou apenas aprofundando e explicitando. Mas o Tratado do Espírito Santo ele se desenvolve, se projeta no Tratado da Igreja, na Eclesiologia, ou seja, nesse artigo, creio na Santa Igreja Católica. Então, quando se fala na Igreja, se fala do Espírito Santo também. Então, depois do artigo que fala sobre o Espírito Santo, que foi o artigo 8º, trata-se em seguida desse artigo 9º da Igreja Católica, para indicar que toda a santidade da Igreja procede igualmente do Espírito Santo, que é o autor de toda a santidade. A atribuição que nós damos ao Espírito Santo, ela é que santifica a Igreja. Deus, através dessa modalidade do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, ele santifica a Igreja. A palavra igreja significa convocação ou reunião de muitas pessoas. É a assembleia convocada, intimada para comparecer. Fomos chamados para a Igreja de Jesus Cristo por uma graça particular de Deus. Se nós estamos na igreja, hoje é uma graça especial, particular de Deus. Para quê? Para que, com a luz da fé e a observância da lei divina, dos ensinamentos de Deus, lhe rendamos o devido culto e alcancemos a vida eterna. Então a igreja é o lugar do verdadeiro culto de adoração a Deus, que nos conduz à vida eterna. Eu vou terminar essa parte, termino aqui esse 9º artigo. No próximo vídeo, que é o 7º vídeo, eu vou continuar, porque é um pouco longo e eu tenho que desenvolver essa parte da igreja. Então fica aqui esse gancho para o próximo vídeo, a próxima aula. Que o Senhor nos abençoe e guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.